Evoluir em precocidade, produtividade e qualidade são palavras de ordem da pecuária de corte brasileira, para atender um consumidor cada vez mais exigente, tanto no mercado interno quanto no resto do mundo. E as mudanças do mercado, cada vez mais frequentes, faz com que o pecuarista fique antenado na suplementação, na relação de troca e na valorização da terra, para ter, é claro, um maior desempenho em sua propriedade com menor custo e mais rentabilidade. Estamos recebendo em nossos estúdios, aqui no canal do Boi, Mário Casale Neto, que é diretor comercial e marketing da Casale, que é líder em desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia para pecuária intensiva e semi-intensiva. Bom dia, Mário. Bom dia, Antônio. Quais os desafios do pecuarista no Brasil atualmente? Os desafios não são poucos, né, Antônio? A gente está vendo a precificação aí do boi, a precificação do milho, e tem muita gente com dificuldade de fechar a conta, né? A gente percebe uma mudança nos últimos anos, você mesmo comentou na sua introdução, da relação de troca, né? Cada vez mais o bezerro está mais caro em relação ao boi gordo, o boi magro também. Esse ano a gente teve um alívio em relação a isso, mas a tendência, sem sombra de dúvidas, é cada vez mais essa relação ficar mais apertada, né? O preço da terra está cada vez mais alto, né? Então isso faz com que o pecuarista precise realmente buscar uma solução para melhorar a sua rentabilidade. Ele precisa trabalhar com margens às vezes menores, mas com um giro muito maior dentro da sua propriedade, né? A gente percebe que aquele pecuarista que trabalha do jeito antigo, só com suplementação com sal mineral, pensando em matar um animal com 4 anos, né, de ciclo, né, a gente percebe que vai ficar difícil de rentabilizar dessa forma, né? O animal ele precisa girar mais vezes, né, na propriedade para conseguir que dentro dos novos padrões de precificação possíveis seja rentabilizado, né? Então a gente acredita e está assistindo isso de camarote, porque a gente é uma empresa que está acompanhando a intensificação da pecuária no Brasil desde 84, né, quando a gente passou a trabalhar forte com misturadores de ração, na intensificação da pecuária. A gente está assistindo isso de camarote, né? Cada ano a intensificação ela é maior, a nossa demanda a gente percebe que aumenta muito forte a cada ano, e nos últimos 5 anos isso tem acelerado bastante. E a gente está prevendo que para frente, exatamente pelo ponto da relação de troca, preço da terra, isso vai intensificar cada vez mais. Nesse contexto, qual a importância da mecanização? A mecanização ela é uma solução que viabiliza essa intensificação de uma forma prática para controle de custos e redução da mão de obra necessária, né? Imagina você fazer um confinamento, por exemplo, sem maquinário. Seria impossível, né? Os pequenos que ainda fazem sem maquinário têm uma mão de obra grande e não utilizam bem a ração que está sendo aplicada. Então a mecanização ela garante que você consiga reduzir a mão de obra, garante que você consiga ter controle dos seus custos, que é extremamente importante. Num confinamento, basicamente 70% dos custos do confinamento é ração, né? Então você precisa tratar muito bem essa ração, né? E como tratá-la bem? Tem que passar dentro de um misturador. A gente vai falar um pouquinho mais da importância disso. No caso, por exemplo, da suplementação a pasto, como é que você vai levar a ração para o meio do pasto de uma forma ágil e com controle? Também através da mecanização. Então, a mecanização ela vem para facilitar o dia a dia do pecuarista no campo e ter o controle dos custos para poder fazer conta e ver realmente aonde que deve ser colocado o dinheiro, como colocar para dar o resultado que o pecuarista está procurando. Falando em custo-benefício, a modernidade tem ajudado nessa relação custo-benefício? Sem dúvida. Uma coisa que é interessante ser colocada é que o pecuarista, muitas vezes, ele faz a conta do quanto que ele está ganhando por animal. E ele, muitas vezes, não faz a conta do giro, que é aquilo que a gente estava falando antes, e quanto que ele vai ganhar no giro. Porque se ele está matando, por exemplo, um animal com 4 anos e passa a matar com 2 anos, mas com uma margem menor, ele girou 2 vezes dentro da propriedade. Então, essa rentabilidade por animal
ela acaba sendo menos importante. O que importa no final das contas é o resultado da propriedade. Quanto que você conseguiu fazer, girar, para dar o resultado melhor na propriedade. Então, a modernidade ela ajuda muito para você ter o controle desses custos. Hoje em dia a gente tem softwares disponíveis no mercado, diversas empresas extremamente competentes para ajudar na gestão. E através dessa gestão, você consegue ter a informação na mão para fazer conta e ver como obter o melhor resultado daquela propriedade, considerando o que tem disponível de alimentação naquela propriedade, regime de chuvas, etc. Né? A Casale está no mercado há mais de 40 anos. Fala um pouquinho para a gente da Casale. 52 anos, para ser mais exato. 52 anos. Exatamente. Me fale um pouquinho da Casale. Bom, a Casale, ela começou trabalhando com roçadeiras, na época, desde o início com pecuária. Né? A empresa da minha família, do meu pai, que assumiu a empresa em 79, né? Era de uns primos dele, depois ele assumiu. E desde 84 a gente está trabalhando na intensificação. A convite da Embrapa, em 84, a gente fez a primeira misturadora de ração da América Latina. É por isso que a gente é conhecido por trabalhar com misturadores de ração, né? Porque a gente foi líder nesse mercado e a gente praticamente fez esse mercado quase sozinhos, com pouca gente falando sobre isso na época, né? Gado confinado no Brasil, hoje estamos falando no abate em 10% dos animais, na época então era irrisório, né? Então se falava muito pouco disso. E meu pai, o Celso, fez um trabalho muito forte de disseminação dessa cultura, de trabalhar com ração total dentro de confinamento, que é uma forma de você conseguir otimizar os resultados. E a gente veio então desde 84 focado nesse segmento, abrindo uma linha de produtos focado para a intensificação, né? Então, além dos misturadores, que a gente é famoso, a gente faz distribuidores de esterco, tanto sólido quanto líquido, né? A gente faz também colhedoras de forragem para capim. A gente faz também distribuidor de ração, mais recentemente, o Feeder SC, distribuidor de ração a pasto, né? A gente decidiu focar bastante nesse mercado, a pasto. E então a gente é uma empresa 100% de pecuária. A gente respira pecuária todos os dias e a gente busca trabalhar para o pecuarista ter uma solução da mecanização que dê o melhor resultado possível para ele. Esse é o nosso objetivo como empresa. A Casale tem um compromisso também com a inovação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o Feeder SC, que é esse que está mostrando na tela agora, é um exemplo disso. A gente foi pioneira, né? Hoje somos inclusive ainda a única empresa que tem uma solução para a suplementação a pasto e com GPS e balança integrados, né? Isso é pecuária de precisão, né? Uma solução realmente muito inovadora que a gente lançou em 2014, está fazendo muito sucesso no mercado. É um mercado novo para a gente. Né? Antes da gente falar do Feeder SC, que é uma inovação, vamos falar um pouquinho do misturador, que a gente mostrou agora há pouquinho as imagens. Fala para a gente dos benefícios desse misturador de ração. Legal, essa é uma pergunta muito boa, Antônio, porque os pecuaristas muitas vezes não entendem por que investir um valor maior num produto como esse. Muitos usam vagões forrageiros simples, que não fazem a mistura e talvez por falta do conhecimento da importância dele. E o misturador ele é importante porque ele vai garantir que o animal coma todos os dias a mesma ração, ou a ração que foi formulada para ele comer. Né? Então o zootecnista foi lá e falou, tem que comer tantos por cento disso, tantos daquilo tal. Você vai formular a ração no misturador como se fosse uma receita de bolo, porque você coloca lá quantos quilos de cada item na balança eletrônica e você vai conseguir garantir, portanto, que a quantidade seja exata. E uma vez que a quantidade está exata, você vai misturar isso para o animal não conseguir selecionar. Por que é importante o animal não conseguir selecionar? Porque a alteração no pH do rumen do animal é muito prejudicial para os micro-organismos que trabalham lá dentro para fazer a fermentação. Então, é importante manter um pH constante e para que esse pH se mantenha constante no rumen do animal, é importante que ele coma sempre a mesma ração, que ele não consiga escolher e comer, por exemplo, milho e deixar a forragem de lado, porque isso vai dar uma alteração metabólica e isso vai prejudicar, inclusive, a saúde do animal, podendo dar problemas de acidose, inclusive. Sim. Então,
O interessante, falando em números, né, que o pessoal gosta de ouvir números, falando em números, o misturador ele garante uma produção a mais no corte ou no leite de 10 a 15% usando a mesma quantidade de ração. Esse número é impressionante, eu vou repetir porque tem gente que não acredita, mas a gente tem números, em todos os clientes que passaram a utilizar o misturador tem esse número. É 10 a 15% de aumento de produção. Então no corte, vamos imaginar que o animal vai ficar 100 dias lá no confinamento, ele pode ficar 90 para conseguir a mesma quantidade de quilos no período. O que isso quer dizer? Ele economizou 10 dias de ração, quanto que isso não vale? É muito dinheiro, é muito importante. Tá? E no leite é a mesma coisa, no leite quando a gente utiliza o misturador, passa de uma propriedade que não está utilizando, não está misturando e passa a utilizar, em uma semana, geralmente, você já tem um aumento de 10 a 15% na produção de leite. É muito mais fácil de medir porque você está pesando o leite todos os dias, né? E sobre a suplementação? O que nós podemos falar de novidade com relação à suplementação? Esse caso desse maquinário que a gente mostrou aqui, Rotor Mix, ele também entra nessa questão da suplementação ou não? É uma boa pergunta, Antônio. Até antes da AgriShow, a gente falava que Rotor Mix era só para confinamento, né? Na AgriShow, a gente lançou uma novidade que está fazendo muito barulho aí, que é a Rotor Mix com o kit de suplementação a pasto. Os clientes pediam muito isso para a gente e a gente, atendendo aí ao mercado, a gente decidiu fazer o Rotor Mix com o kit de suplementação a pasto. Além de misturador, também você pode suplementar com o Rotor Mix, é isso? Exatamente. Agora você tem o Rotor Mix que ele faz a mistura e vai no pasto fazer a distribuição, claro, andando em estrada no pasto, né? Mas pensando em estrada de pasto, né? Esse produto, se puder colocar na tela as imagens do Rotor Mix, esse produto, ele agora, ele tem uma bica mais prolongada, ele tem um eixo tandem com uma célula de carga mais robusta, blindada para os efeitos de um relevo mais acentuado, que a gente encontra em estrada de pasto, e, portanto, ele pode ser utilizado para essa função, ou seja, é um equipamento 2 em 1, né? Porque o feeder, que a gente já comentou e vai mostrar mais para frente, ele é um equipamento que a gente faz só a distribuição, ele não mistura. Já o Rotor Mix com o kit de suplementação, ele faz a mistura e já vai no campo. Então, o cliente pode economizar, inclusive, na fábrica de ração, porque é uma fábrica de ração ambulante que vai no pasto fazer a distribuição. Esse que a gente vê aqui é o básico ou é já com esse sistema de suplementação? Esse da imagem é o Rotor Mix convencional. Convencional. Exatamente. Ali, nesse painel ali, é colocado a quantidade de suplementação, aliás, de cada componente da mistura, né? Naquele painel que foi mostrado ali, então, é a balança eletrônica, essa da tela aí. Então, você programa a receita, quantos quilos de cada ração, e ele vai pedir, inclusive ele avisa, tem uma sirene que avisa quando está chegando próximo, depois fica contínua quando chegou no peso, para o operador buscar o próximo ingrediente. Então, ele consegue realmente fazer um trabalho com perfeição, com a quantidade exata que o zootecnista, o veterinário determinou que deveria ter para aquele animal obter o seu melhor resultado. Tá, esse Rotor Mix com a suplementação foi lançado recentemente, é isso? Exatamente, foi lançado na AgriShow desse ano, a AgriShow foi em final de abril, e está fazendo muito sucesso. Tá. Vamos falar do feeder agora SC também, que é um lançamento, aliás, não é lançamento que foi lançado em 2014, é isso. Mas é algo inovador, porque é um equipamento desenvolvido para suplementação com GPS incluso, é isso? Exatamente. Explica mais pra gente. Legal. Bom, o feeder SC é um distribuidor de ração a pasto, esse que está mostrando nas imagens aí. A importância de se utilizar ele é para reduzir custo e ter controle. Reduzir custo operacional, porque os clientes têm uma dificuldade muito grande em levar saco para o meio do pasto e a operação de ensacar, desensacar, o custo de pega do saco, o caminhão levando para lá e para cá. Então, com o feeder, o cliente pode fazer o transporte tanto a granel e colocar um chupim para encher o feeder para sair para fazer a distribuição, ou em bags, né? Ao invés de comprar em saco, compra em bags, coloca a ração ali dentro e sai para fazer a distribuição. Ou então ele pode ter um misturador estacionário, ou um trator como o Rotor Mix, que faça a mistura,
deixe disponível a granel e utilize uma pá carregadeira para colocar dentro do feeder que vai sair fazendo a distribuição na fazenda. Temos clientes que trabalham dessa forma. Então, como está mostrando ali, ele tem um eixo tandem que acompanha o relevo, né? Então isso permite que a torção do relevo não seja passada para o chassi da máquina, então garante que a robustez do produto tenha uma durabilidade enorme. Ele tem uma bica de descarga prolongada, e na verdade é esse chupim que está mostrando ali, é uma bica para conseguir ter uma distância em relação ao coxo, para conseguir, no período das águas, também fazer a distribuição, sem o trator, a máquina atolar no barro, né? E ele fecha para passar em porteira, como foi mostrado ali, né? É um grande facilitador. A máquina é toda feita com galvanização a fogo, né? A galvanização ela vai proteger a chapa contra ureia, contra o sal, então isso garante vida longa ao produto. E o fundo da máquina a gente fez de aço inoxidável, então ele tem uma rosca ali embaixo que vai puxar a ração para frente e tem o aço inoxidável revestido. Então, estou contando detalhes da construção da máquina para o pessoal entender que é uma máquina que foi feita para durar muito, né? Esse vídeo aí foi gravado na propriedade do Sr. Rogério Goulart, que é um cliente nosso, onde foi feito um dia de campo, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é um produto realmente que está fazendo muito sucesso no mercado, Antônio. E para a aquisição desses equipamentos, o produtor rural, pecuarista que quer adquirir, ele pode utilizar o BNDES? Pode utilizar o BNDES, ele é finamizável o equipamento, então pode pagar em muitos anos, o equipamento se paga muito rapidamente. Certo. Fala mais um pouquinho do custo-benefício desses equipamentos para a gente. O Feeder SC, além da redução de custo operacional, número de pessoas que você vai colocar na operação para conseguir fazer essa distribuição, você tem a economia do saco, por exemplo, quantos sacos você antes gastava e agora você não vai mais ter esse gasto. E a maior economia, na verdade, é a gestão de custos. Por isso que a gente fez questão de colocar de série uma balança com GPS integrado, em que você vai conseguir medir quanto que foi distribuído em cada coxo e vai conseguir fazer um planejamento muito bem feito. Aqui a gente vê aqui a tela de GPS, seria isso? Exatamente. Essa aí é uma tela onde a gente está mostrando o relatório do que foi feito na distribuição da ração. Então, o que está vermelho ali é porque a distribuição foi errada, foi colocado ou a mais ou a menos. Então, nesse caso, fica vermelho, o relatório sai do GPS através de um pendrive, é colocado no computador e o software transforma nesse relatório visual, que é para ficar fácil o acompanhamento do produtor. É interessante contar, então, um pouquinho mais como funciona esse GPS. Tá? É o seguinte, quando o produtor recebe o equipamento, durante a entrega técnica, a gente vai mostrar como que funciona para programar o GPS para ser utilizado. Porque além dele te contar o que foi feito, ele funciona como uma ferramenta de planejamento. Você vai em cada coxo, memoriza quantos animais vão ser alimentados em cada coxo, memoriza qual que é a posição geográfica desse coxo e quantos quilos de ração por dia e de qual ração que ele vai ser alimentado. Porque às vezes tem uma receita de terminação, uma receita de baixa, enfim. Então, a partir do momento que foi feito esse planejamento em cada um dos coxos, número de animais, quantos quilos por animal, é feito a rota. Qual que é a rota que o tratorista vai ter que fazer? É feita uma rota ótima para aproveitar, ver onde que tem porteira, etc. Coloca lá, eu vou fazer a rota do coxo 1, 2, 3, 4. Em cada coxo, o computador já sabe quantos quilos de ração, porque ele já fez a continha, e ele vai falar, bom, então nessa rota você tem que colocar, por exemplo, 3.000 quilos dentro do feeder. Então o equipamento vai pedir para colocar os 3.000 quilos, isso na operação, vai pedir, coloque 3.000 quilos. Colocou, vai apitar, chegou nos 3.000 quilos, ele vai falar, agora então você vai no coxo 1. E o coxo 1 está a 200 metros à direita, o GPS mostra onde que é, ele vai, o tratorista vai no coxo 1, chegou lá, ele fala, jogue 500 quilos aqui nesse coxo. Ele vai jogar os 500 quilos, aí ele vai falar, agora você vai no coxo 2, que está a 200 metros à esquerda. Olha. E assim por diante. É um GPS mesmo, ele facilita essa operação no dia a dia. E no final do dia você coloca um pendrive lá, puxa essas informações e você tem todo o relatório do que aconteceu. Então, se o carregamento, ao invés de 3.000 quilos, foi colocado 3.200 quilos, se no descarregamento do coxo 2, ao invés de 500 quilos, foi colocado 550. E aí, com uma ferramenta como essa, você sabe exatamente o que foi distribuído para os animais. Então, você não fica mais na dúvida
em relação à nutrição, se o resultado não veio porque faltou alimento ou porque foi dado a mais e gastou dinheiro demais. Então você consegue medir, no ponto de vista da nutrição, se o resultado foi bom ou não. Perfeito, realmente é alta tecnologia a serviço do pecuarista. Quem quiser saber mais informações sobre os maquinários da Casale, faz como? Nós temos, o nosso site é o www.casale.com.br. Nós temos vídeos no YouTube, Casale Brasil, nosso canal, no Facebook também. Pessoal que quiser seguir a gente no Facebook, a gente põe bastante novidade também, notícias do setor, Casale Brasil também. E no Instagram também temos fotos, tal, Casale Brasil. Então, aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a Inovapec, que fica aqui em Campo Grande, fica na Coronel Antonino para dar um atendimento diferenciado. E no Brasil inteiro nós temos revendedores, em cada local uma parceria com revendas para dar uma assistência técnica próxima, porque não é só vender, a gente precisa vender e dar uma assistência técnica de qualidade, ter um bom pós-venda, ter peças disponíveis em estoque, a gente preza muito por esse atendimento. Perfeito. Mário, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio, foi um prazer. Começamos com o Mário Casale Neto, diretor comercial e marketing da Casale.